Seja bem-vindo ao canal Histórias de Terror. Já passamos de 1000 inscritos e convidamos a você que não se inscreveu, se inscreva para alcançarmos nossa meta de 5000 inscritos. Não esqueçam de deixar o seu like. Vamos às histórias? 1. O Caçador Perdido. Eu sou Richard, um caçador experiente. Sempre gostei de me aventurar na mata, procurando novas presas para caçar e novos desafios para enfrentar. Eu sabia que as florestas eram imprevisíveis e perigosas, mas nunca havia enfrentado nada tão aterrorizante quanto o que aconteceu comigo na última vez que fui caçar. Era uma manhã ensolarada e eu decidi ir para uma região da mata que nunca havia explorado antes. Eu estava confiante em minhas habilidades, e, como de costume, não contei a ninguém sobre minha expedição. Peguei minha mochila com água, comida e equipamentos de caça e parti. Durante horas caminhei pela floresta, seguindo a trilha de animais que encontrei pelo caminho. À medida que o sol se punha, percebi que estava mais longe do que deveria estar da área em que eu normalmente caçava. Não tinha ideia de como havia me perdido. Eu decidi acampar ali mesmo, preparando uma fogueira e uma cabana improvisada com galhos e folhas. Eu estava cansado e com fome, então comi um pouco e me deitei para dormir. Foi quando começou. No meio da noite, fui acordado por um som estranho, que parecia ser um uivo. Eu não sabia de que animal poderia ser, mas não dei muita importância e voltei a dormir. No entanto, o uivo se repetiu, cada vez mais alto e aterrorizante. Eu levantei e peguei minha lanterna, procurando a origem do som. Mas não vi nada. Comecei a sentir medo, mas tentei manter a calma e voltei para minha cabana, imaginando que poderia ser apenas um animal selvagem procurando comida. Mas o som não parou. Eu consegui ouvir passos ao redor da minha cabana, como se algo estivesse me observando. Eu me sentia como uma presa em um jogo mortal, sendo caçado por algo que eu não conseguia ver. Eu decidi sair da cabana e procurar ajuda, mas assim que me levantei, ouvi um ruído ainda mais assustador, um grito humano, tão alto que me fez tremer de medo. Eu tentei correr na direção oposta, mas fui impedido por uma densa névoa que se espalhou rapidamente ao meu redor. Eu estava completamente cercado pela névoa, sem conseguir enxergar nada além dela. Eu podia sentir a respiração ofegante de algo atrás de mim, e então ouvi uma risada sinistra. Eu sabia que era hora de lutar. Eu peguei minha arma e comecei a atirar na direção do som, esperando atingir o que quer que estivesse me perseguindo. Mas nada aconteceu. A risada continuou, e eu comecei a me sentir enlouquecido pelo medo. Eu tentei correr, mas não sabia para onde estava indo. Eu me esforcei para manter a calma, mas a névoa, o uivo, os passos e a risada me deixaram aterrorizado. Eu tentei lembrar as técnicas de sobrevivência que aprendi ao longo dos anos, mas nada parecia funcionar naquela situação. A névoa continuava a me cercar, tornando impossível ver qualquer coisa além de alguns metros de distância. De repente, uma figura surgiu na névoa, vindo em minha direção. Eu consegui ver apenas o contorno escuro e sinistro, mas era o suficiente para me fazer disparar minha arma na direção dela. O som dos disparos ecoou pela floresta, mas a figura continuou a se aproximar. Eu corri na direção oposta, sabendo que precisava encontrar uma saída daquele pesadelo. Mas a névoa parecia se mover junto comigo, tornando impossível escapar. As horas passaram, mas a névoa não dissipou. Eu estava cansado, com fome e com medo. Eu sabia que a qualquer momento algo terrível poderia acontecer. Então, finalmente, a névoa começou a se dissipar. Eu vi uma luz ao longe e corri em direção a ela. Quando cheguei, encontrei uma pequena cabana, que parecia abandonada há muito tempo. Eu entrei na cabana e encontrei um diário em cima de uma mesa. Eu comecei a ler, e as palavras me deixaram arrepiado. O diário pertencia a um homem que havia se perdido naquela mesma floresta. Ele descrevia a névoa densa, os sons estranhos e a sensação de estar sendo perseguido.
Ele também descrevia a figura que eu havia visto, uma criatura que parecia estar sempre presente na névoa. Eu me dei conta de que aquela cabana pertencia ao homem do diário, e ele não havia sobrevivido. A última página do diário continha a seguinte mensagem: se você encontrou isso, significa que eu estou morto. Não entre na névoa. A criatura está esperando por você. Eu tremi de medo, sabendo que aquela criatura ainda estava lá fora, esperando por mim. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que não poderia ficar naquela cabana para sempre. Eu decidi sair e enfrentar o que quer que fosse que estivesse me perseguindo. Eu saí da cabana e vi a névoa novamente, mas desta vez eu estava preparado. Eu peguei minha arma e comecei a atirar na direção da criatura, que se aproximava lentamente. Os tiros pareciam não afetá-la, mas eu continuei atirando, sabendo que não tinha outra opção. Finalmente, a criatura caiu no chão, sem se mover. Eu me aproximei dela, sabendo que ela estava morta. Eu tinha sobrevivido. Eu nunca mais voltei àquela floresta novamente. Eu ainda tenho pesadelos com a criatura e a névoa, mas sei que sobrevivi a um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Depois de matar a criatura, eu comecei a me sentir mais confiante, mas ainda estava perdido naquela floresta. Eu sabia que precisava encontrar um caminho de volta para a civilização, mas não tinha ideia de onde estava. Eu continuei caminhando por horas, seguindo meu instinto, e finalmente encontrei um rio. Eu decidi seguir o rio, na esperança de que ele me levasse a algum lugar habitado. Mas a caminhada ao longo do rio era difícil, com rochas escorregadias e correntes fortes. Eu me machuquei algumas vezes, mas continuei seguindo em frente, sabendo que não tinha outra opção. Enquanto caminhava, comecei a ouvir sons estranhos, como se algo estivesse me seguindo. Eu olhei para trás, mas não vi nada além da névoa. Eu continuei caminhando, mas os sons ficaram cada vez mais altos e próximos. Eu acelerei o passo, mas tropecei em uma pedra e caí na água. Eu lutei para sair da correnteza, mas ela me arrastou para longe, me afastando do rio. Quando finalmente consegui sair da água, percebi que estava em uma área completamente diferente da floresta. Havia algo estranho no ar, como se eu tivesse entrado em outra dimensão. Eu comecei a caminhar novamente, tentando encontrar uma maneira de escapar daquele lugar. Mas a floresta parecia estar se transformando, as árvores se movendo e os sons se tornando cada vez mais perturbadores. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que precisava continuar caminhando. Eu estava cansado e com fome, mas não podia parar. De repente, eu ouvi uma voz chamando meu nome. Eu olhei em volta, mas não vi ninguém. A voz continuou a me chamar, cada vez mais alta e insistente. Eu comecei a correr, sabendo que não podia ficar naquele lugar. Eu tropecei em um galho e caí no chão, machucando meu braço. Enquanto eu me levantava, vi a figura novamente. Ela parecia mais real do que nunca, com olhos brilhantes e dentes afiados. Eu peguei minha arma e atirei, mas desta vez não aconteceu nada. Eu sabia que estava perdido. Eu estava cercado por uma força sobrenatural que estava determinada a me matar. Eu me preparei para o pior, sabendo que não tinha outra opção. Mas então, de repente, a figura desapareceu. A névoa começou a se dissipar, e eu vi uma luz ao longe. Eu corri em direção a ela, sabendo que era minha única chance de escapar daquele pesadelo. A luz parecia estar ficando cada vez mais distante, eu já estava cansado, então resolvi sentar embaixo de uma árvore para descansar. Última anotação, eu me chamo Richard, e se você está lendo a tudo isso, significa que eu não sobrevivi. 2. Respeite a natureza. Era uma vez um grupo de caçadores experientes, que há anos percorriam as florestas densas e os vales profundos em busca de presas selvagens. Eles se consideravam os melhores em sua profissão e nunca haviam encontrado um desafio que não pudessem enfrentar.
Mas tudo isso mudou quando começaram a ser assombrados por algo que não podiam explicar. Tudo começou numa noite escura e tempestuosa, quando o grupo de caçadores se abrigou numa cabana no meio da floresta. Eles estavam exaustos após um longo dia de caça, e mal tinham começado a se acomodar quando ouviram um barulho estranho vindo do lado de fora. Eles acharam que poderia ser apenas um animal, mas conforme a noite avançava, os barulhos se tornavam mais estranhos e pareciam cada vez mais humanos. No início, eles tentaram ignorar os sons e seguir com suas atividades, mas a cada noite, o que quer que estivesse lá fora parecia se aproximar mais e mais da cabana. Os caçadores tentaram se preparar para enfrentar o que quer que fosse, mas nada parecia funcionar. As armas não atiravam, as armadilhas não pegavam nada e os cachorros não conseguiam encontrar nenhum rastro. Os caçadores ficaram cada vez mais assustados à medida que o tempo passava, e a cada noite que passava, o que quer que estivesse lá fora parecia ficar mais agressivo. Eles mal conseguiam dormir ou se alimentar, pois sabiam que algo perigoso os aguardava do lado de fora. Finalmente, após semanas de tensão e medo, um dos caçadores teve a ideia de chamar um especialista em criaturas sobrenaturais. O especialista chegou à cabana alguns dias depois, e após ouvir as histórias dos caçadores e examinar a área ao redor da cabana, concluiu que eles estavam sendo assombrados por um espírito maligno. O especialista em criaturas sobrenaturais propôs um plano para banir o espírito da área e os caçadores concordaram em ajudá-lo. Eles passaram dias preparando o local e realizando rituais para afastar a entidade maligna. Finalmente, na noite em que o espírito deveria aparecer, os caçadores se prepararam para enfrentá-lo. O que se seguiu foi uma batalha épica, com os caçadores lutando contra um inimigo invisível e sobrenatural. Mas graças à ajuda do especialista em criaturas sobrenaturais, eles conseguiram banir o espírito e finalmente puderam voltar para suas casas, aliviados e gratos por terem sobrevivido à experiência assustadora. Desde então, os caçadores nunca mais se aventuraram naquela floresta densa. Eles aprenderam que, mesmo os mais experientes e habilidosos caçadores, às vezes precisam enfrentar inimigos que não podem explicar ou entender completamente. Eles também aprenderam que, se enfrentarem tais desafios, nunca devem fazê-lo sozinhos e sempre devem procurar ajuda de especialistas qualificados e experientes para lidar com situações sobrenaturais. Embora os caçadores tenham superado o desafio que enfrentaram, o encontro com o espírito maligno deixou um impacto profundo em suas vidas. Eles não conseguiam esquecer a sensação de impotência que sentiram quando enfrentaram algo que não podiam explicar. Isso mudou sua perspectiva sobre a natureza e a existência de coisas que estão além da compreensão humana. Os caçadores passaram a respeitar mais as forças da natureza e a considerar a possibilidade de que coisas sobrenaturais possam ser reais. Eles também começaram a se aproximar de especialistas em criaturas sobrenaturais para aprender mais sobre esses fenômenos e como lidar com eles. Com o tempo, os caçadores se tornaram defensores da natureza e trabalharam para proteger os habitats dos animais selvagens que eles costumavam caçar. Eles passaram a ver a natureza como algo mais do que apenas um campo de caça e começaram a valorizá-la como um tesouro que precisava ser preservado. Os caçadores também compartilharam suas histórias com outras pessoas, a fim de alertar sobre a existência de forças sobrenaturais que podem ameaçar a vida humana. Eles se tornaram porta-vozes daqueles que acreditam que o mundo natural é muito mais complexo e misterioso do que imaginamos. Em resumo, a experiência que os caçadores tiveram com o espírito maligno mudou suas vidas de maneiras profundas e significativas. Eles aprenderam a respeitar a natureza e suas forças, e passaram a valorizar mais a vida e as coisas que realmente importam. Eles também se tornaram mais abertos a ideias e experiências que antes teriam rejeitado, e encontraram um novo propósito em suas vidas. Terceira história. Eu não sei por que aceitei essa missão. Talvez tenha sido o dinheiro, ou o desafio. Mas agora estou preso aqui nesta floresta, com apenas minha arma e meus instintos para me manter vivo. Eu sou um caçador, e este é o meu pior pesadelo. Tudo começou quando recebi um convite de um homem estranho em um bar.
Ele me ofereceu uma fortuna para caçar uma criatura lendária que supostamente habitava esta floresta. Eu não acreditei nele, é claro, mas a quantia de dinheiro que ele ofereceu era tentadora demais para recusar. Então, aqui estou eu, seguindo pistas falsas e enfrentando perigos inimagináveis. A floresta é densa e escura, e eu tive que cortar meu caminho através de arbustos e galhos para chegar aonde estou agora. O sol está se pondo, e estou ficando sem tempo. Tenho que encontrar abrigo antes que escureça completamente. Eu tropeço em uma pequena clareira e decido parar para descansar um pouco. Acendo uma fogueira com alguns gravetos que encontro no chão e me sento para comer um pedaço de carne seca que trouxe comigo. Enquanto eu como, começo a ouvir um som estranho vindo da floresta. Parece um rosnado, mas não como nenhum animal que eu já tenha ouvido antes. Eu me levanto e pego minha arma, preparando-me para o pior. É então que a vejo. É a criatura que estou procurando, e está me encarando com seus olhos vermelhos e brilhantes. É alto e esguio, com garras afiadas e dentes pontiagudos. Eu aponto minha arma para ela, mas ela não se move. Apenas me observa, como se estivesse me desafiando. Eu tremo de medo, mas mantenho minha postura. Eu sou um caçador, afinal, e não vou deixar que uma criatura me intimide. Eu dou um passo à frente e atiro. A bala atinge o peito da criatura, mas não parece afetá-la. Ela avança em minha direção, e eu atiro novamente. Desta vez, ela recua um pouco, mas logo se recupera e avança novamente. Eu corro em direção a ela, atirando com todas as minhas forças. Mas parece que não importa quantas vezes eu a atinja, ela simplesmente não vai cair. Eu começo a recuar, mas tropeço em uma raiz e caio no chão. A criatura se aproxima, pronta para me atacar. Eu fecho os olhos e espero pelo fim. Mas ele não vem. Quando abro os olhos novamente, vejo que a criatura desapareceu. Olho em volta, mas não vejo nenhum sinal dela. De repente, começo a ouvir risadas vindas da floresta. Rindo de mim. Eu me levanto com a sensação de que estou sendo observado, pego minha mochila e começo a me afastar rapidamente da clareira. A cada passo que dou, o som de risos fica mais alto e assustador. Não sei como consegui sobreviver ao ataque da criatura, mas sei que não posso ficar mais tempo nesta floresta. Preciso encontrar um lugar seguro para passar a noite e recarregar minha arma. Enquanto caminho, tento lembrar dos conselhos que recebi de outros caçadores experientes. Não subestime o poder da floresta, eles me disseram. Nunca ignore seu instinto. Mas eu ignorei tudo isso e agora estou pagando o preço. Depois de algum tempo, chego a uma pequena cabana abandonada. Ela parece estar vazia há anos, mas é melhor do que nada. Entro e tranco a porta atrás de mim, procurando por um lugar para dormir. A cabana está cheia de teias de aranha e poeira, mas encontro uma cama velha e decido descansar um pouco. Antes de cair no sono, tento lembrar de algo que possa me ajudar a encontrar a criatura. Algo que possa me dar uma vantagem. No meio da noite, sou acordado por um som estranho vindo da floresta. É um som alto e estridente, como se algo estivesse sendo rasgado ao meio. Eu pego minha arma e saio da cabana, procurando pela origem do som. É então que eu a vejo de novo. A criatura. Desta vez, ela está cercada por outros como ela. Parecem estar discutindo algo, mas param quando me veem. Eu me preparo para atirar, mas uma das criaturas fala comigo. É uma voz humana, mais distorcida e assustadora. Não faça isso, caçador. Somos pacíficos, mas podemos nos defender se precisarmos. Eu fico chocado ao ouvir isso. Como é possível que essas criaturas sejam pacíficas? Eu sempre ouvi histórias de caçadores que foram mortos por elas, e agora estão falando comigo? Mas antes que eu possa fazer qualquer coisa, as criaturas se afastam lentamente, desaparecendo na floresta.
Fico sozinho novamente, tentando entender o que acabou de acontecer. Os próximos dias são um borrão. Eu passo a maior parte do tempo procurando pela criatura e tentando me proteger de seus ataques. Mas agora há algo diferente em mim. Eu não estou mais apenas procurando pela criatura. Eu quero entender o que está acontecendo nesta floresta. Por que as criaturas são pacíficas agora? Por que eu ainda estou vivo? Depois de muita pesquisa, descubro que há uma lenda antiga que fala sobre essas criaturas. Eles são conhecidos como os Guardiões da Floresta, e são responsáveis por manter o equilíbrio ecológico da região. Mas, recentemente, a floresta foi ameaçada por madeireiros ilegais e caçadores desonestos. Os guardiões tiveram que se defender para proteger a floresta, mas isso não os deixou felizes. Eles sabiam que a violência só levaria a mais violência, então decidiram que precisavam de uma abordagem diferente. Começaram a se comunicar com os humanos que entravam na floresta, tentando explicar a importância da preservação e da coexistência pacífica. Mas nem todos os humanos estavam dispostos a ouvir. Decido que preciso encontrar os Guardiões da Floresta. Quero ouvir sua história diretamente deles e ver se posso ajudar de alguma forma. Depois de dias de busca, encontro um deles. É um jovem guardião, mais jovem do que as criaturas que vi antes. Ele está ferido e sozinho, lutando para sobreviver na floresta. Me aproximo com cautela, mas ele não parece ter medo de mim. O que aconteceu com você? Pergunto, tentando não parecer ameaçador. Ele me conta que foi ferido por um caçador que não quis ouvir sua mensagem. Ele tentou explicar que a floresta é um lar compartilhado, mas o caçador só viu uma ameaça. Fico horrorizado com a história e decido que preciso ajudar o jovem guardião. Cuido de seus ferimentos e começo a aprender mais sobre a floresta com ele. Aos poucos, começo a ver as coisas do ponto de vista dele. Começo a entender que a floresta é muito mais do que apenas um lugar para caçar. É um ecossistema delicado, onde cada criatura desempenha um papel importante. Se perturbamos esse equilíbrio, podemos desencadear consequências terríveis. Depois de passar algum tempo com o jovem guardião, decido que é hora de voltar para a cidade. Mas agora, minha atitude em relação à floresta mudou completamente. Não vejo mais a floresta como um lugar para conquistar ou dominar. Em vez disso, vejo-a como um lugar para proteger e preservar. Aprendi que a floresta não é minha inimiga, mas minha aliada. Ao chegar em casa, decido compartilhar minha história com outros caçadores. Quero que eles saibam que há uma maneira melhor de caçar, uma maneira que respeita a vida selvagem e a natureza. Eles podem aprender com as criaturas da floresta e se tornarem caçadores responsáveis e conscientes. Mas sei que essa mudança não será fácil. Há muitas pessoas que não estão dispostas a ouvir e aprender. Há muitos que ainda veem a natureza como algo a ser dominado e explorado. Mas sei que, com o tempo, as coisas podem mudar. Sei que posso ajudar a mudar a maneira como os humanos interagem com a natureza. E assim termina minha história. Uma história de terror que se transformou em uma história de esperança e mudança. Uma história sobre como podemos aprender a coexistir com a natureza em vez de dominá-la. Se você é um caçador, espero que minha história tenha te inspirado a pensar sobre a maneira como você interage com a natureza. E se você não é um caçador, espero que minha história tenha te inspirado a respeitar e proteger a vida selvagem e a natureza. E aí, o que vocês acharam das 3 histórias? Vocês acham que devemos respeitar a natureza? Que se não vivermos em harmonia com ela, coisas severas irá acontecer? Ou isso tudo é mito? Quero ver a opinião de vocês nos comentários, fique à vontade para se expressar, claro que com respeito. E se você assistiu até aqui, comente caçador, assim eu saberei que você chegou até o final. O vídeo vai chegando ao fim, nos vemos amanhã, até lá, beijos e tchau tchau.